boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pela AllTV, a TV da internet, no alltv.com.br, além das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e o convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp no número 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quarta-feira, nosso espaço aqui reservado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos colocar em campo os nossos especialistas, os nossos entrevistados de hoje, que vão debater e vão analisar os temas aqui propostos. Dr. Marcelo Itiro Takano, ele é médico ortopedista e traumatologista, coordenador do programa Avança Saúde SP. Tudo bem, doutor Takano? Muito bom dia. Como estão as coisas? Muito boa tarde. Bem-vindo. Bom dia. É uma satisfação estar entre todos nós nesse grande debate. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Também com a gente nessa nossa conversa de hoje, Beth Ripoli, empresária, apresentadora, ela também é escritora, pianista, compositora e palestrante motivacional. Beth, bem-vinda, como está? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui de novo, já tenho carteirinha, né? Você me chama aqui para falar, eu estou sempre muito feliz com o convite. Já tem carteirinha, embora há muito tempo que não tenha aparecido por aqui, mas muito obrigado pela presença mais uma vez e a colaboração com a gente. Eu que agradeço. Também com a gente o Sérgio Lopes, produtor audiovisual e ativista, ele é diretor do portal É Conosco. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite, aos ouvintes aí do Gente que Fala, aos colegas aí de bancada, vamos dizer assim. E o Michel Batista, administrador, ele é gerente sênior de negócios da Celtrion Healthcare no Brasil. Tudo bem, Michel? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, pessoal, ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, 12:02. O eSaúde SP, plataforma eletrônica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, foi um dos destaques do evento Inteligência Artificial para Cidades Saudáveis, que aconteceu na semana passada na Basileia, lá na Suíça. O eSaúde integra dados clínicos dos pacientes da rede pública, que por meio do aplicativo podem ter acesso ao prontuário eletrônico, à telemedicina e outros recursos também. O app já alcançou as marcas impressionantes, hein? 10 milhões de acessos, 2 milhões de usuários cadastrados, além de mais de 1.900.000 downloads, e mais de 1.300.000 atendimentos. Doutor Takano, vamos falar a respeito desse tema, o que aconteceu neste evento lá na Suíça, Inteligência Artificial para Cidades Saudáveis. O evento questionou como as cidades podem usar dados de inteligência artificial para promover a saúde urbana e a equidade em saúde. Então, essa é a pergunta que eu faço exatamente nessa abertura aqui do programa Gente que Fala de hoje. Seu microfone está fechado, doutor Marcelo Takano. Então, bom dia. Foi extremamente satisfatório poder representar os esforços da municipalidade num evento de reconhecimento com um dos co-organizadores, seja a Microsoft, né? Um evento externo que reconheceu que as ações realizadas aqui no município de São Paulo, que verdadeiramente foram uma revolução na saúde digital pública, estão servindo como exemplos para essa diminuição das desigualdades na saúde pública, né? Hoje a gente está num nível de informatização e compartilhamento de dados de grandes metrópoles, né? Estivemos ao lado do representante de Nova York, de Lisboa, né? Que reconheceram, né, a evolução que o município de São Paulo pôde dar para os seus munícipes. Agora, o eSaúde SP, ele não surgiu, a princípio, com essa proposta, né, de fazer essa integração dos dados clínicos dos pacientes, ou seja, da população aqui paulistana. Ele, me parece que ele surgiu, as pessoas interessadas em saber como é que estava a questão da vacinação,
acompanhamento da fila, obtenção do certificado da vacinação da Covid-19. Foi por aí que começou, aí ganhou outro corpo, não é isso? Na verdade, essas funcionalidades deram esse grande impulsionamento para a aplicação, né? Desde o princípio, nós não queríamos oferecer para o município, né, para os munícipes, uma alternativa só face-to-face de interação. Para que uma ferramenta ela seja oportuna e resolutiva, eu preciso estabelecer um contato direto com o meu paciente, mas também consumir e nos informar das informações geradas dentro dos nossos equipamentos de saúde. Para você ter uma ideia, praticamente 1.000 estabelecimentos de saúde, né, mais de 400 unidades básicas, todos os prontuários da atenção hospitalar, todos estão integrados nessa plataforma. O profissional médico, quando ele assiste o paciente munido de dados e informações, ele torna o atendimento do usuário mais eficaz. E a pandemia, ela trouxe essa oportunidade, né, de alavancar e impulsionar. Hoje, ultrapassamos os 2 milhões de usuários, né? É uma plataforma verdadeiramente omnichannel, quer dizer, o usuário ele acessa a municipalidade através do aplicativo, mas também a municipalidade aciona o usuário, seja pelo aplicativo, seja pelo telefone, né, com o objetivo de promover a melhor saúde possível para a nossa população paulistana. O recurso garante essa melhoria da eficácia ali na relação médico-paciente, o médico munido aí das informações para poder fazer o devido atendimento. Agora, isso vai além, ou tem que ir além, né? Qual que é o próximo passo? Porque o importante é a prefeitura ter nas mãos exatamente qual é a situação da saúde do paulistano para poder fazer a elaboração das políticas públicas. Esse passo já está dado? Sim, não, é exatamente essa continuidade do cuidado, né? Superado, se Deus quiser, em definitiva, as questões relacionadas à Covid, nós traremos o usuário, o paciente, para o centro do cuidado. Então, o usuário é o foco da atenção. A tecnologia ela nos permite propiciar uma medicina mais preditiva, né? E aí a inteligência artificial, a capacidade de predizer não só as necessidades, mas aquilo que melhor pode ser oferecido para o cidadão, é o que a gente consegue entregar hoje com a nossa plataforma de saúde paulistana, que tem o braço do aplicativo, tem o braço do repositório, que é essa integração dos dados, e tem o braço da telemedicina também, que é o ponto, né, de conexão remota à distância, que a gente consegue, né, orientar, prevenir, né, e estabelecer o cuidado que o paciente precisa. Então, essa questão, né, de poder predizer a necessidade e nos antecipar aí ao cuidado, que é o desafio do futuro e que São Paulo está bastante avançado. Essa pós-participação lá no evento Inteligência Artificial para Cidades Saudáveis, na Basileia, na Suíça, que aconteceu na semana passada, o que decorre depois disso? Outros países se interessaram por essa ferramenta? Vão copiar? Vão seguir o exemplo que São Paulo está fazendo? O exemplo de São Paulo está sendo um exemplo modelo por duas coisas. Primeiro, o alcance, né? São poucas cidades do mundo que conseguiram estabelecer uma base tão robusta quanto a do município de São Paulo, e eu não me refiro somente ao número de usuários, aos pacientes, mas aos estabelecimentos que foram conectados e a estratégia de conexão, né? Então, a estratégia de conexão que o município seguiu a orientação para fazer a operação da plataforma foi muito simples, mas objetiva. Nós conseguimos integrar os bancos de dados através de um conjunto mínimo de dados que é capaz, né, de estabelecer esse acompanhamento horizontal do cuidado. Esse foi o grande ponto inovador. Esse foi o grande ponto que pode ser replicado para países de grande poder aquisitivo, mas também para países, né, de poder aquisitivo mais restrito. Nós tivemos lá no mesmo fórum o representante de Dakar, né, uma cidade africana que tem uma condição socioeconômica muito inferior, né, à que nós vivenciamos em São Paulo, e que ficaram extremamente felizes com a oportunidade de poder replicar o modelo que São Paulo adotou. Outro ponto importante, doutor Marcelo Takano, a gente falou aqui sobre a prefeitura ter todos esses dados nas mãos para a elaboração das políticas públicas em saúde. Agora, também a questão da tecnologia agir pela educação das pessoas em saúde, para que as pessoas também
tenham nas mãos as suas devidas informações para os trabalhos de prevenção, para marcação de consultas. Hoje, quem faz isso é o usuário da saúde suplementar, tem uma outra condição, né? E a população, de uma maneira geral, acaba que não tem isso. É possível também proporcionar educação e saúde para elas? Agora, com a retomada, certamente que o número de consultas, de teleconsultas e de interoperabilidade entre os sistemas irá aumentar. Então, superado o foco inicial de atenção ao Covid, programas como o Avança Hipertensão, o Avança Diabetes, Mãe Paulistana Digital já estão fazendo parte, né, do escopo da plataforma e-Saúde SP. Então, no aplicativo, o cidadão ele consegue monitorar, por exemplo, como é que está oscilando o seu nível de pressão. E a nossa unidade da atenção primária vai ajudar a monitorar. E, eventualmente, se necessário, ela vai intervir, não só com campanhas de orientação e de trazer o paciente. O paciente ele precisa ter a convicção de que parte crucial do seu cuidado depende dele. A gente já acompanha todos os resultados da glicemia, aquela tirinha de diabetes. Essas informações no município de São Paulo já estão vindo para a nossa base de dados e tanto o paciente como o gestor local consegue acompanhar, né, se o seu açúcar no sangue está controlado. Isso é fundamental e fará a diferença no futuro. Vou fazer um giro aqui com os nossos convidados de hoje para a gente entender o uso dessa tecnologia por cada um aqui. Beth, você conhecia o e-Saúde SP, faz uso, baixou aí no seu smartphone? Beth? Seu microfone fechado. Seu microfone está fechado, Beth Ripoli. E agora? Agora vai. Bora. Então, eu vou repetir. Eu queria cumprimentar pelo trabalho do e-Saúde. Eu desconhecia, desculpa, não conhecia até hoje, e é muito informativo isso, porque assim como eu, que estou por aí na mídia, eu não conhecia, hoje esse programa estará trazendo para muito mais pessoas. E parabéns para São Paulo, que sai na frente sempre, né? É um orgulho dessa nossa cidade, né? Desse nosso estado. Parabéns, doutor. Michel, sua avaliação. Você conhece bem, né? Você é da área aí da saúde. Mauro, eu estava ouvindo a explicação do Dr. Marcelo aqui e eu estava imaginando o quão longe isso pode chegar, né? Hoje a tecnologia ela favorece muito todas as pessoas. A gente vê hoje é impressionante que às vezes você vê todas as classes com smartphone na mão, onde antes a consulta não chegava porque o paciente não tinha condições de uma saúde suplementar, de um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Hoje o que o Dr. Marcelo está trazendo poxa, de fato ele consegue ter um controle, consegue ter uma ideia daquilo que está acontecendo. A gente sabe que diabetes é uma coisa muito importante, pressão alta é muito importante, e a gente entende que tudo aquilo que pode ser diagnosticado antes ou que você tem ali um caminho a ser trilhado, naturalmente o prognóstico desse paciente lá na frente que vai ser muito melhor. Então, eu corroboro o que a Beth falou, parabéns para São Paulo, de fato é um motivo de orgulho e que mais cidades possam ter essa tecnologia também. Sérgio Lopes, seu olhar sobre esse tema? Eu achei espetacular, né? Ele cita duas coisas que eu acho que andam juntas, que é tecnologia e educação, né? Então, você ter tecnologia para dar acesso à saúde, essa coisa toda, e também conscientizar a população, dar os recursos para que elas tenham mais conhecimento do seu estado de saúde para poder prever, enfim, qualquer questão aí mais complicada, isso é sensacional. E a ideia de compartilhar isso com outras cidades, outros países, né, como ele mencionou o caso de Dakar ali, é espetacular. Eu acho que esses são os benefícios aí desse mundo globalizado em que a tecnologia pode contribuir muito para o bem-estar de todos, né? Meio-dia 14, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Por aqui, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também pela AllTV, a TV da internet, no alltv.com.br e nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. O próximo tema por aqui
É um tema que preocupa os ativistas, também os pesquisadores, a questão da fome, que cresce em ritmo até maior do que a população, que é hoje de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta. Aí a pergunta é, tem comida para todo mundo nesse planeta? A resposta a essa e muitas outras questões ligadas ao tema da fome são apresentadas no livro O que é a cultura do desperdício? Se não interromper, é a gente que acaba. É o título do livro, então, do Sérgio Lopes, que está aqui nessa conversa com a gente. Pergunta é essa, Sérgio, tem comida para todo mundo nesse planeta Terra? Não? Mauro, o pior é que tem. A gente tem o melhor dados... é que tem, né? Não, o melhor seria se a gente conseguisse acesso para todo mundo ao alimento, né? É verdade. A gente tem alguns dados assim que a área de alimentos no mundo movimenta alguma coisa perto de 8 trilhões de dólares. E 30% disso é desperdiçado. Então, a gente está falando aí em 2,4 trilhões de dólares jogados fora, que poderiam estar sendo transformados em alimentos e negócios para o mundo todo, né? Então, você imaginar que 30% do que se produz é desperdiçado, isso assim, certamente daria para alimentar, no caso do Brasil, aí, os 33 milhões de pessoas que estão com algum tipo de insegurança alimentar ou fome mesmo, né? E a ideia de fazer o livro foi justamente tentar colocar um pouco de luz em cima disso. Ele vem eu sou produtor audiovisual, na verdade, né? Essa é uma primeira incursão que a gente faz aí no mundo editorial. Eu havia produzido o documentário Cultura do Desperdício, que tratava disso em 2017. Ele estreou na Virada Sustentável, foi exibido no GNT, na TV Cultura. E na estreia dele, a gente teve contato, né, com muitos ativistas, com muitas pessoas preocupadas com esse assunto. O nosso documentário ele é uma parceria com a ONG Banco de Alimentos, da Luciana Quintão, que tinha essa preocupação. E aí a gente produziu esse documentário que agora a gente transformou em livro, atualizando uma série de dados, trazendo mais informação. E, infelizmente, né, ele saiu exatamente no dia em que saiu a pesquisa que falava dessa questão da insegurança alimentar no planeta. Sérgio, o desperdício de alimento ele ocorre em toda a cadeia alimentar, né? Desde a produção até a mesa do consumidor. Em qual etapa dessa cadeia esse desperdício é maior? Para onde a gente tem que olhar para a elaboração de política pública para esse tipo de controle? Olha, qualquer desperdício é nocivo, né? Pelos dados que a gente levantou, a maior parte do desperdício de alimentos se encontra no transporte. Você tem alguma coisa em torno de 10% na fase de plantio e colheita, você tem 10% na geladeira do consumidor, você tem mais aí uns 30% na área de depósito, né, onde quando vai para os depósitos, enfim, nos entrepostos para serem vendidos, comercializados, mas o transporte é um dos grandes responsáveis. E isso tem um pouco a ver desde das embalagens, né, porque assim, a pessoa que planta coloca numa caixa, o cara que vai transportar troca de caixa, quando chega no entreposto, no supermercado ou na feira, muda de caixa, e quando vai para a sacola, depois chega na tua geladeira, tudo isso é considerado transporte, né? E a perda vai acontecendo nesse processo. E quando você está perdendo um pé de alface, você está perdendo a água que foi consumida nessa produção, você está perdendo a gasolina que foi gasta no transporte, enfim. Então, o desperdício ele tem uma progressão aí brutal em todas as áreas. Eu acho que conscientização, né, pegando o gancho do que o Marcelo falou sobre educação, é um bom caminho para a gente mudar essa atitude em relação ao desperdício. Agora, tem um desperdício também dentro de casa, né? As pessoas que não aproveitam devidamente os alimentos ou até deixam no prato. Nos restaurantes a gente vê muito isso, deixam no prato. E também é um trabalho de conscientização que precisa ser feito, né? Sem dúvida, o livro traz muitos aspectos assim. A gente mostra em entrevista um dono de restaurante por quilo que passou a taxar o que você deixa no prato. Ele pesa o prato na hora que você vai embora e cobra de novo de você aquilo que você está desperdiçando. A gente tem entrevista com uma cozinheira que fala de aproveitamento integral de alimentos.
A gente fala sobre doação de alimentos, né, com o exemplo da ONG Banco de Alimentos, uma série de atitudes que a gente podia ter para não desperdiçar. Agora, o que é que explica, Sérgio Lopes, o Brasil, que é campeão mundial na produção de grãos, que alimenta o mundo inteiro, ter esse nível de desperdício, ter 33 milhões de pessoas na insegurança alimentar? Olha, um dos pontos é que a balança comercial do agronegócio, ela trata de toda e qualquer produção. Então, quando você está produzindo soja para fazer ração animal, você está na balança do agronegócio, mas não está produzindo alimento para as pessoas. Você está ali, enfim, é toda uma cadeia que ela é meio circular, ela acaba de alguma maneira, quando você alimenta um boi, você está, de alguma maneira, produzindo alimento para a pessoa que vai comer aquela carne. Porém, nós somos campeões de produção de alimentos, mas a gente tem um olhar de um comportamento que vem do pós-guerra, né? Que a gente aprendeu que tudo sobrava. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que não pode faltar, né? Se você deixar comida para os seus convidados e acabar a comida no meio do almoço ou do jantar, você está sendo mesquinho. Então é importante que sobre. Então é uma coisa cultural mesmo. A gente tem que rever os nossos hábitos. E eu acho que esse livro contribui muito, dando muita pista, com pessoas muito interessantes falando sobre mudança de comportamento e mudança de hábito. Doutor Marcelo Takano, boa alimentação é saúde, o bom aproveitamento dos alimentos é saúde. Como é que é o entrelaçamento aí das pastas na Prefeitura de São Paulo para políticas de combate ao desperdício? A correlação entre o fator nutricional e o status de saúde é muito bem estabelecida, né? Um dos tópicos, e há um determinante sociocultural também extremamente importante, que conversas como essas, eu acho que ajudam o cidadão, nossos ouvintes em casa, a repensar não só o quantitativo do desperdício, mas a qualidade do consumo, né? Há uma relação direta com a imunidade, há uma relação direta com o bem-estar físico e mental, né? E que uma outra oportunidade de destacar, o manejo dos dados, dos resultados, permite que as políticas, as secretarias de forma integrada atuam dentro do território, né, tentando estabelecer um melhor indicador, um melhor desempenho. A preocupação é fundamental. Beth Ripoli, como é que você observa esse tema do desperdício de alimento? Você que participa de eventos, não só participa, como elabora eventos gastronômicos. Na realidade, enquanto vocês estavam falando, me veio uma imagem do meu pai e minha mãe falando assim: ponha no prato que você consegue comer, jamais deixe comida no prato. E eu criei esse hábito, porque realmente o que há de desperdício nesses lugares que eu costumo tocar, e eu já cheguei a perguntar se seria possível a gente distribuir. Eu tenho algumas famílias que eu ajudo debaixo da ponte, entidades, e não pode. Então, eu queria perguntar para o Sérgio se existe uma política prevista para se aproveitar todo esse alimento que restam dos restaurantes. Eu não me conformo que aquilo está sobrando, com gente passando fome. Há uma política para isso? Sim, agora, meio que recentemente, saiu uma lei que permite que você doe o remanescente de comida de restaurantes e tal. Essa ONG, que é a nossa parceira, Banco de Alimentos, ela existe há 22 anos, se não me engano, ela começou, a Luciana Quintão, ela se considerava uma rebelde, vamos dizer assim, uma desobediente civil, porque ela assumiu para ela a responsabilidade de doar. E ela menciona no livro que, assim, era proibido você doar alimento porque a pessoa pode ter um mal-estar, a comida pode estar estragada e tal. Mas a gente normaliza ver pessoas catando comida no lixo, né? E acha que isso está tudo certo. Então, eu acho que houve uma evolução nesse sentido, e sim, hoje existe uma legislação que permite que, com todos os cuidados, você possa doar alimento, mas mesmo assim, uma boa parte dos restaurantes, enfim, as próprias casas, não tem o hábito de doar alimento, né? Sérgio, como é que ficou essa nova legislação que permite essa doação das sobras dos restaurantes? Porque até pouco tempo isso não era possível, e o proprietário do restaurante ele poderia ser processado numa doação de alimento que fizesse mal a alguém, né? Ele não tinha segurança para fazer isso.
Então, qual era o caminho? Jogar fora, um absurdo. Exatamente. Então, foi por conta disso que, enfim, houve uma movimentação, iniciando pela sociedade civil, né, os bancos de alimentos que, enfim, estavam principalmente correndo esse risco, com dificuldade de convencer os restaurantes a doarem alimento por conta do risco aí de uma multa, de qualquer problema. Então, assim, passou uma legislação agora que permite isso. E eu acho que isso ajuda a chamar a atenção das pessoas, né? Enfim, eu acho que os restaurantes deviam comunicar isso. Olha, aquilo que sobra aqui nós vamos doar para alguém, você precisa rever os seus hábitos, enfim, né? Toda uma cadeia aí de ações, né? Michel, a Beth lembrou da mãe dela, né? Eu lembrei aqui, minha mãe falava assim, cuidado com o olho maior do que a boca, na hora de colocar comida no prato. É mais ou menos isso, né? É verdade. Eu estava pensando aqui, e de novo assim a gente volta nessa questão da educação, né? Mas do quanto a informação ela é transmitida. Porque enquanto vocês estavam falando, eu me perguntava, será que o produtor rural, se ele aprender uma nova técnica ali para coletar, será que no início da cadeia, com a informação correta, passada da maneira correta, a gente não consegue transformar pelo menos a parte do desperdício que se dá ali no início para o final numa coisa boa, né? Será que, por exemplo, um projeto como esse que a prefeitura tem, de alguma maneira poderia ser criado alguma coisa voltado para estímulo e ensino desses pequenos produtores rurais, né? Será que a gente consegue usar a tecnologia a favor disso? Eu também cresci com essa informação, olha, não pegue mais do que você possa comer, ou olha, não esquece que tem pessoas passando fome, isso daqui não é o correto. Então, assim, a gente percebe que quem teve a educação, quem teve a informação desde o início, pratica a coisa de uma forma adequada. E talvez a gente possa jogar isso, inclusive, para o produtor rural através de educação. Meio-dia 26, programa Gente que Fala, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos seguir aqui com o próximo tema. O corpo já não é mais o mesmo da juventude, o namoro é lento, sem pressa, mas cheio de desejo. Atualmente estamos envelhecendo mais ativos sexualmente do que no passado e quebrando preconceitos. É a nova revolução sexual após os 60 anos. O que ocorre naturalmente a partir dessa idade são mudanças físicas e emocionais que pedem algumas adaptações até mesmo no objetivo do relacionamento. E, do ponto de vista médico, a sexualidade após os 60 é de fundamental importância para a saúde física e psíquica, tanto de homens quanto de mulheres. Beth Ripoli, o que está acontecendo com essa nova revolução sexual a partir dos 60 anos de idade? Que revolução é essa? O mundo mudou, né? A gente sabe disso. E não só na tecnologia, nas grandes descobertas, mas também no olhar para o ser humano. Hoje, uma pessoa de 70 anos, eu tenho 70 anos, eu diria assim, que eu tenho carinha de 69, trato meu corpo para ter um corpinho de 45, sonhos de 21, libido de 18 e sonhos de uma criança. E como isso é conquistado? Através do autoconhecimento. Hoje, a mulher passou a se explorar mais, a se descobrir mais. Quantas mulheres chegaram na idade envelhecência e não conheciam o seu corpo? E hoje a gente participa de cursos, de workshops, indicando que a mulher, sim, ela precisa conhecer o seu corpo, conhecer as partes que lhe dão mais prazer. Vou até assim, não sei se eu posso falar isso, se vai ser censurado, mas ter um espelho e analisar os seus órgãos genitais, porque o menino, desde criança, ele não vai lá e olha no espelho, vê, vira para cá, vira para lá. A menina, não. Quando um garoto ficava fechado no banheiro, a mãe batia na porta para ele sair, o pai falava, não, deixa ele, aí ele está se conhecendo. No entanto, uma menina que pusesse a mão dentro da calcinha, iam falar para ela, não, tira a mão daí. É fato ou não? E o que aconteceu? Hoje, com a libertação da mulher, que não é desse século, é do século passado, e a mulher hoje, que ela, muitas vezes ela prefere estar separada, sozinha, exercitando a sua solitude e não vivenciando uma solidão, ela tem a possibilidade de explorar suas potencialidades sexuais, porque existe uma diferença entre sexo e sexualidade. Sexo, nosso órgão sexual.
a sexualidade é aquilo que está intrínseco em você, e é a vida. E, acima de tudo, eu diria que, após os 60 anos, a minha vida sexual mudou muito, e depois da minha separação, que eu tive 2 maridos, e vocês me internem se eu tiver o terceiro, porque eu não quero, eu diria que eu descobri coisas que em tantos anos de casada eu não sabia. Por quê? Eu fui em busca do autoconhecimento. Eu fiz um curso tântrico, eu entrevistei 4 sexólogas no meu programa, e aí, o que acontece com isso? Você se conhecendo, tendo uma autoestima fortalecida e se predispondo para o novo, com um mindset dinâmico, você sim vai conseguir ter uma vida sexual ativa. E para a mulher, concordo que é bem mais fácil. O homem vai precisar de algumas outras alternativas. Mas não é impossível que um casal de 70, 80 anos tenha uma vida sexual ativa. Tudo bem, não vai transar todos os dias, mas é uma coisa que faz bem para a saúde, gente. Sexo é vida. Se não fosse o sexo, nós não estaríamos aqui agora. Agora, o caminho do autoconhecimento que você propõe, ele depende de quebra de tabus. Essa é a dificuldade de muita gente, quebrar tabus, derrubar preconceitos. Então, você vai me permitir eu mostrar o título desse livro aqui, ó. Hashtag Atitude é tudo. Quem é que impede de uma mulher ou um homem ir em busca de conhecimento e perceber que você está idosa? Eu não gosto dessa idade terceira, esse nome terceira idade. Não impede de você ainda ter uma vida plena sexual, descobrindo prazeres. Nada impede. Só que você precisa se conhecer. Você precisa desenvolver o maior de todos os amores. Você conhece o maior de todos os amores, Mauro? I found você dizer. Love of all is happening to me. Quando o homem e a mulher se amam, eles se descobrem e eles vivem melhor. Agora, o autoconhecimento também, porque você deu aí o seu exemplo. Você teve 2 casamentos. Se você tiver o terceiro, é para te internar, então acredito que você não terá, né? Porque você não quer ser internada. Esse autoconhecimento veio a partir da segunda separação, ou seja, onde é que eu quero chegar com a pergunta? Tem gente que não se autoconhece porque tem a barreira do próprio parceiro, ou a barreira da própria parceira, e aí acabam se autoconhecendo quando terminam um relacionamento, foi o que aconteceu com você. Mauro, eu tenho uma máxima, que nós temos o arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Se nós mesmos não fizermos as escolhas, alguém as fará por nós. Então, casamentos longos ou relacionamentos que acabaram, se a pessoa não tomar a atitude de, bom, agora eu vou mudar o paradigma, vou quebrar preconceitos e vou me permitir fazer escolhas melhores e participar, a internet está aí, está aberta para todo mundo, você ir buscar conhecimento e, com isso, você alimentar o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, a gente chega naquele platô que é o que eu falo na minha palestra, em busca do equilíbrio, do bem-estar e da saúde. Isso é importantíssimo. Se você não se permitir, agora eu pergunto, quem é que impede? O seu parceiro, a sua parceira? Então não está bom. Então troca ou fica sozinha. E eu descobri que estar sozinha nessa idade, 70 anos, não tem preço. Outro dia eu dei uma entrevista no Fantástico, não sei se você soube, e algumas pessoas falaram, nossa, mas você teve coragem de falar isso? O que mal há de uma mulher de 60, 70 anos ter um parceiro esporádico? Ela vai ficar falada? Não, não é promíscua, tem assertividade na escolha, mas pode sim ter o famoso friend with benefit ou um PA. Sim. Desculpa estar falando isso aqui. As pessoas têm que ir em busca de outras coisas, sair daquela coisa fechada dos nossos pais, porque nós aqui todos somos do século passado, vamos combinar? E eu sou mais velha dessa turma. Eu acompanhei a sua entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e chamou a minha atenção justamente aquele ponto que você fala sobre amizade colorida, e eu pensei, a Beth vai ser muito criticada por conta dessa fala. Foi? Nem um pouco. Mauro, eu recebi centenas de comentários assim falando, você teve coragem de falar isso para 25 milhões de pessoas. E estou repetindo aqui, qual é o problema de você ter uma amizade colorida? Por que para o homem é permitido e para a mulher ela fica falada? Isso acabou. Só que depende de você ter uma mente aberta e aceitar isso e vivenciar isso.
Agora, e para a mulher, Beth, porque não é só a questão psíquica, a questão do organismo, tem a menopausa, tem toda uma situação a partir da menopausa que vem para a vida da mulher e que, enfim, atrapalha a sexualidade, atrapalha o que você colocou como a revolução. Como entrar, como participar dessa revolução, enfrentando todas as questões da idade a partir da menopausa? Eu já passei pela menopausa há mais de 20 anos. Há maneiras e maneiras de se tratar e não vivenciar, dizer, vamos falar aqui abertamente, nós estamos na área médica, a mulher resseca depois da menopausa. Existem tratamentos para manter, e eu até sugiro antroposoficamente falando, porque na medicina alopata os tratamentos são mais radicais. Na antroposofia, eu nunca sofri nada com a menopausa e hoje eu continuo com a minha libido até mais acentuada e não vivencio essas questões. E quanto ao homem que não tem ereção, também existem possibilidades. Agora, eu vou falar para você, quando existia atração física, aquela coisa que esquenta, tudo isso aí é superado. Muito bem, faltando 25 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Uma pausa rapidinha, a gente vai para a mensagem do nosso apoiador, voltamos já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 13h. Agora a gente segue com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Hoje o nosso espaço aqui sempre com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, AllTV, a TV da internet, alltv.com.br e também aqui pelas nossas redes sociais. Antes do próximo tema, minha gente, a seguinte nota: o Instituto Future Mind realiza amanhã no Tivoli Mofarrege, fica na Alameda Santos, 1437, o evento Cyber Security Minds, a tecnologia por trás da segurança de dados da sociedade moderna. Esse evento vai reunir os maiores nomes da segurança cibernética, como Ofer Levinger, CEO da White Hat, Augusto Scheusman, da Citadel Brasil, Ruben Longobuco, diretor de segurança da Telefônica do Brasil, e Nicolas Chuco, executivo da Nozomi em Latam. Essas palestras acontecerão das 8h30 até as 11h30, vão falar sobre a importância da cibersegurança, proteção de dados e o valor da informação, e os ingressos estão à venda pelo Simpla. 30% do valor dos ingressos, né, da bilheteria, isso tudo será destinado às ações em prol da educação, através das ONGs Parceiros da Educação e Amigos do Bem. Portanto, amanhã, no Tivoli Mofarrege, na Alameda Santos, 1437. Dado o recado, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Michel, vamos falar sobre os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o setor da saúde suplementar. Nesse período aí que a gente está vivendo, 1 milhão de cirurgias foram adiadas, foram represadas e agora estão sendo retomadas. Com o aumento dos preços dos insumos e de procedimentos, também da inflação e tal, os biosimilares, que são fármacos biológicos altamente similares aos medicamentos de referência, podem trazer um equilíbrio financeiro importante, pois conseguem tratar os pacientes com a mesma segurança e eficácia do tratamento de referência. A gente já tratou a respeito desse tema com você numa outra ocasião, mas vamos falar de novo, e a gente tem que explicar exatamente, mais uma vez, o que são os biosimilares. Então, vamos lá. Você disse bem, tem uma definição muito boa. Os biosimilares são medicamentos altamente similares aos medicamentos de referência. São produtos biológicos produzidos através de um organismo vivo, tá?
Esse tema, Mauro, quando a gente fala de saúde suplementar e a gente fala de pós-pandemia, tem muita conta ainda que o cálculo não fechou, tá? Então, assim, eu tenho tido algumas reuniões com algumas operadoras de saúde, e o que eu mais escuto é o custo da Covid, ele ainda é incerto. Hoje as operadoras, elas tiveram um represamento de cirurgias que eram consideradas eletivas, que aí, por conta da necessidade da ocupação dos leitos para o tratamento dos pacientes com Covid, essas cirurgias foram atrasadas, elas foram deixadas para um segundo momento. E, ao mesmo tempo, os pacientes que foram expostos ao vírus, uma parte deles tiveram sequelas e necessitaram ou ainda necessitam de um tratamento para acompanhar aquilo que o vírus deixou. Então, esse custo ele ainda não está fechado, né? Se você pegar uma pessoa que teve, por exemplo, um problema cognitivo, eu estava lendo outro dia, cerca de 20% dos pacientes que apresentaram Covid no início da pandemia apresentaram um problema cognitivo, né? O quanto disso trouxe de necessidade de acompanhamento, né? Seja com psicólogo, seja com pedagogo, seja com algum profissional que pudesse ali desenvolver um pouco mais isso que foi perdido. Então, essa conta ainda não está fechada. E aí sim os biosimilares conseguem ter um papel importante na redução do custo, sem que o paciente perca a eficácia do tratamento. E está acessível a todos? Os biosimilares estão acessíveis a todos? Olha, no Brasil hoje tem cerca de 32 biosimilares que já são registrados no Brasil, são comercializados no Brasil. A empresa que eu trabalho, propriamente dito, ela fornece já 3 biosimilares para o Ministério da Saúde, tanto para atendimento de câncer de mama HER2, artrite reumatoide, linfoma não-Hodgkin, e outros também de outras empresas também já são fornecidos. Então, hoje é uma tecnologia que está disponível, sim. E eles estão mais presentes, os biosimilares, para as doenças mais complexas, que exigem tratamento de alta complexidade? Olha, em geral, Mauro, os biosimilares, por serem produtos biológicos, eles são produtos, sim, de alta complexidade, um processo de produção muito diferenciado. Não dá para a gente falar, por exemplo, um biosimilar e um genérico são a mesma coisa? Não, não são coisas completamente diferentes. Você pega um medicamento genérico, ele é uma molécula sintetizada, pequena, que pode ser 100% ou deveria ser 100% igual àquela outra molécula já existente. No caso dos biosimilares, não. Sempre vai haver uma diferença, por isso que a gente diz, ele é altamente similar ao medicamento de referência desenvolvido ali. E sim, eles são utilizados em doenças mais complexas, sim. Qual é o protagonismo do Brasil na produção de biosimilares? Mauro, hoje existe o início de produção de biosimilares no Brasil. Já existem empresas que desenvolveram um campo fabril para poder desenvolver essa tecnologia aqui. Existe um interesse muito forte por parte, inclusive, do Ministério da Saúde. Existem PDPs com laboratórios nacionais que fazem a produção de medicamentos, mas perto daquilo que é produzido no mundo ainda é muito pequeno, né? Tem um espaço muito grande, tem uma pista muito grande aí para ser seguida. Do que depende a abertura maior aí dessa pista para seguir nessa trilha, Michel? Mauro, eu acho que depende, são vários fatores aqui, né? Isso é uma discussão muito ampla. Depende desde o interesse da empresa multinacional que está lá fora, querer trazer e colocar essa tecnologia no Brasil, depende de incentivos do governo para isso, depende, é muito complexo, depende mesmo de uma transferência de tecnologia, né? Então, não seria uma coisa muito simples. Eu acredito que a gente está no caminho, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente está no caminho, de fato, isso ainda deve demorar bastante. Sim. Doutor Takano, para a gente te ouvir também a respeito desse tema, os biosimilares ajudam a aliviar os impactos econômicos da pandemia.
Quais são os caminhos que a gente tem para abrir mais essa realidade? Acho que todo e qualquer esforço para ampliar o leque terapêutico para a população é válido, né? A importância desse esforço está correlacionado com testes clínicos randomizados, a validação pelos nossos órgãos de referenciamento. Dentro da saúde, a atenção especializada de alto custo é uma competência do nosso ente estadual. Então, efetivamente, cabe ao ente municipal garantir as ações de atenção primária e, eventualmente, se houver espaço comprovado, reconhecido para aplicação, toda a tramitação de reconhecimento, validação no que nós chamamos de estratégia REMUME, né? Que é parte dos genéricos, mas também uma iniciativa de padronização, né? Isso, sem dúvida, ele pode, havendo toda a conformidade, ele pode ser incorporado como todas as tecnologias que foram validadas na atenção primária são reconhecidas aqui pelo município. Voltando, Michel, você falou são 3 hoje biosimilares que vocês fornecem para o governo dentro do Sistema Único de Saúde. A possibilidade de ampliação desse leque, qual é? Existe sim, tá? Só a título de curiosidade, dividindo com os colegas aqui de bancada, a empresa que eu trabalho é uma empresa sul-coreana, é uma empresa que desenvolveu o primeiro biosimilar de alta complexidade do mundo, que é uma molécula chamada infliximab, ali para o tratamento da artrite reumatoide, isso lá em 2013. A empresa tem, Mauro, a expectativa de lançar um medicamento biológico biosimilar por ano até 2032. Então, assim, veja que o desenvolvimento ele já está bem avançado, os estudos já estão sendo feitos. Como o Dr. Marcelo trouxe, a Anvisa ela tem um critério muito bacana, é muito rigorosa na aceitação e na comprovação desses medicamentos aqui no Brasil. Então, existe uma RDC que regula toda essa entrada, você tem que apresentar estudos, você tem que extrapolar dados, trazer estudos pivotais, existe uma série de coisas que precisam ser feitas. A gente, por exemplo, aqui da empresa, nos próximos 2 anos, nós já temos a ideia de mais 2 produtos aqui no Brasil, um deles provavelmente lançado nos próximos meses. Então, assim, eu acredito que esse fornecimento para o governo, ele deve aumentar, sim, à medida que os medicamentos sejam registrados no país. Faltando 13 minutos para 1 da tarde, mais um tema aqui rapidinho para a gente abordar, e aí, na sequência, as perguntas da nossa audiência. Doutor Takano, a cidade de São Paulo começou hoje, né, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 nos maiores de 45 anos de idade. A imunização para esse grupo poderá ser realizada por aqueles que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses, né? A nova etapa da vacinação acontece no momento em que o país entra na 3ª semana seguida de alta nos números de casos e de mortes pela doença. E a estimativa da prefeitura é de que 500 mil pessoas estejam nesse novo grupo, né, de maiores de 45 anos, esse grupo apto a receber a vacina. O que dá para acrescentar para a nossa população a respeito desse tema, doutor Takano? Reiterar a importância da manutenção das medidas, né, de proteção higiênicas em ambientes fechados e a relevante, né, necessidade da vacinação. Nesse sentido, né, o que a tecnologia vem fazendo, e dentro do e-Saúde SP nós temos a aplicação de olho na fila, né, oferecer comodidade e facilidade para que o usuário saiba onde tem o imunizante e qual é o tamanho da fila. Essa ação, ela, sem dúvida, foi fundamental para que São Paulo hoje fosse reconhecida como a capital mundial da vacina, né? Nós aplicamos mais de 32 milhões de doses entre a 1ª, 2ª, 3ª dose e estamos caminhando aí para essa nova ação para manter o nível de proteção da nossa população adequado e minimizar, né, os impactos negativos da Covid, né, continuando prestando assistência pública de qualidade, né, o município de São Paulo se preparou de uma maneira muito efetiva, né, uma ampliação muito importante do número de portas de atendimento e leitos hospitalares. Agora, com a vacinação, a gente espera que toda essa estrutura continue sendo feita na retaguarda. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 11 minutos para 1 da tarde. Sérgio,
A Daniela Neves, no Facebook, pergunta por quais pontos deveríamos começar a repensar nossas cidades? Puxa, temos mais 3 horas. Eu acho assim, do que foi dito aqui, né, a educação, né, o olhar para o comportamento da gente em relação ao nosso modo de viver, eu acho que é fundamental para tudo que acontece dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos e na nossa cidade, país e mundo, né? Então, eu acho que você buscar entender o que faz bem no nosso comportamento, né? Poluição faz mal? Faz. Então, isso mexe com condução, mexe com modos de produção industrial, mexe com poluição dos rios. Então, eu acho que a gente olhar assim, o que eu faço dentro de casa que eu posso transportar para a minha vida na cidade, é um bom começo. Então, um olhar priorizando saúde, priorizando o exercício, priorizando boa alimentação, permitindo acesso à comida, enfim, eu acho que tudo isso é um bom olhar para o que a gente pode fazer pelas nossas cidades, né? Beth Ripoli pergunta aqui da Cristina Duarte, ela está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Atitudes podem transformar vidas? Ela pergunta. E como não ser impulsivo nessas atitudes? Primeiro, você tem que refletir que escolha você fará. Que toda situação tem um lado que você perde e um lado que você ganha. Pondera sobre se essa atitude vai fazer você ganhar mais e essa vai fazer perder mais. Se você escolhe o lado que ganha mais, vai ter que ralar para dar certo. Se você escolhe o lado que já não teria chances, lógico que está fadado a não acontecer. Então, a partir daí é que a gente tem que fazer as melhores escolhas e as melhores atitudes. Beth, sobre o nosso tema que a gente conversava, sexualidade após 60 anos de idade, você citou uma entrevista com uma especialista no tema. Ela está disponível na AltV? Está. Eu levei recentemente sobre o poder secreto da mulher, que a maior parte das mulheres não sabe o que é o squirt, que só 3% das mulheres no mundo conseguem realizar. Orgasmo, as pessoas sabem, mas squirt não. Isso eu fui descobrir depois dos 60 anos. Então, lá nessa entrevista com a Neise Galego, está lá, e o poder secreto, e o homem que manda bem. Além de ter sobre o mundo tântrico, uma série de informações de pessoas especializadas, que, aliás, indico o seu programa aqui, que podem auxiliar o autoconhecimento do homem e da mulher, porque não basta só a mulher ficar boa na área sexual. O homem também tem que se preocupar em como ele evolui. Como é que ela chama, Beth? Neise Galego. Neise Galego, então, a entrevistada da Beth Ripoli. O programa está disponível em altv.com.br. Acesse lá para acompanhar todo esse trabalho de entrevista desenvolvido pela Beth Ripoli. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, com a gente também. Doutor Takano, ele pergunta se o programa Avança Saúde oferece, ou o que o programa Avança Saúde SP oferece na área de ortopedia traumática, já que você é ortopedista e traumatologista, né? O caminho, superadas as ações da Covid, o enfrentamento das demandas letivas, né, serão melhor avaliadas utilizando a tecnologia. Então, todo aquele paciente que se encontra numa fila de espera, ele poderá e será melhor avaliado. Primeiro, analisando toda a sua jornada, né, dentro da rede. Na aplicação, eu consigo ver quantas consultas o nosso paciente teve, quais são os resultados dos exames e o que ele precisa. Com a tecnologia, eu consigo dialogar com o paciente sabendo o quão necessário é a sua demanda e qual é a sua prioridade. E fazendo todo esse conjunto, a gestão é capaz de fazer uma análise muito mais pragmática de quais são os recursos necessários para atender, né, a necessidade daquele território, daquela população. É dessa forma que o programa Avança Saúde é um elemento de planejamento e um elemento de assistência. E a pergunta aqui do Rodrigo Monteiro, está com a gente no Instagram. Michel, ele quer saber qual é o efeito na saúde pública do fim da extensão de patentes determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, na verdade, quando você quebra uma patente ou quando expira a patente, e ela é importante porque ela preserva o investimento que o laboratório fez ali no início para poder desenvolver aquela molécula, mas quando se passa os anos e a patente cai,
você oferece a outras indústrias a possibilidade de produzir aquele determinado medicamento, e aí, naturalmente, isso vem numa proporção econômica, isso vem com um preço mais barato, né? Hoje, os biosimilares, em média, eles conseguem uma redução de até 40%, quando relacionado ao produto originador. O impacto disso, se você pensar que o SUS, no ano de 2021, tinha um orçamento de 200 bilhões, e em 2022 ele teve uma redução de 20%, chegando a 160 bilhões, uma diferença muito grande, e o gestor da saúde, a grande dificuldade dele é, poxa, como é que eu consigo, com o mesmo recurso, abarcar tudo aquilo que já existe e mais aquilo que vem chegando, né? Eu acho que isso é a grande dificuldade. E quando você consegue, naturalmente, economizar em uma das pontas, você consegue atender mais pacientes e você consegue, talvez, incorporar novas tecnologias. Beth Ripoli, quem está acompanhando a gente pela internet, pelas redes sociais, está vendo que atrás de você está lá o seu piano, não é isso? É? Pois é. Então você vai levantar daí, vai sentar o piano ali e vai tocar alguma coisa para a gente. O quê? Vai dar para vocês verem? Vai. Bora. Então, eu vou oferecer uma canção em função do que eu vi aqui. E os seus 3 convidados, esse programa Gente que Fala, que é muito ilustrativo, muito para o bem. Eu vou tocar uma canção do John Lennon, que a gente imagina um mundo melhor, tá bom? Vamos embora. Dá para ouvir? Dá. Imagine. Muito bem, Beth Ripoli ao piano com John Lennon e Imagine. Agora voltar para cá, vamos para as despedidas. Você está com a palavra, seus canais, e a gente passa para os demais. Beth. Muitíssimo obrigado por poder expor aqui um pouco do meu pensar, sentir e querer. E espero que tenha ajudado não só as mulheres, aos homens. E vou deixar aqui uma reclamação. Você não perguntou a opinião dos seus convidados sobre o tema que eu abordei, porque eu gostaria muito de saber. Num próximo dia eles vão me contar. Certo? Pois é, mas se eles me falarem 15 segundos cada um, a gente fecha aqui com chave de ouro. Não precisa, não. Eu quero, inclusive, deixar aqui o convite que eu vou roubar essa tela sua e vou convidá-los para o meu programa Sintonia. Eu sou a Beth Ripoli, com 2 T's e 2 L's, e estou em todas as mídias sociais, porque eu tenho netas de 12 anos, aí você imagina como a gente fica tecnológica com netas, né? Agradeço a participação e venham comigo no meu canal, que vocês vão ter só boas notícias, porque eu vim para esse mundo para partilhar coisas boas. Muito obrigado, Beth. Sérgio Lopes, sua despedida, onde a gente encontra o seu livro, os seus canais, bem rapidinho. Então, assim, o que é a cultura do desperdício, né? É um livro que a gente acabou de lançar, ele foi incentivado via Lei Rouanet. Então, a gente está dando como contrapartida 1.000 exemplares para instituições, bibliotecas, escolas. Então, se alguém na sua audiência tiver interesse em receber o livro, manda um recado para a gente, que a gente está distribuindo gratuitamente esses exemplares. No portal econosco.com.br, vocês encontram boa parte do nosso conteúdo, e lá, inclusive, você tem uma aba livros, que você pode ter acesso ao livro digital.
Então, as instituições interessadas na obra, no seu livro, lá no É Conosco, encontram o caminho das pedras. É isso. Conosco.com.br. Legal. Michel, sua despedida, seus canais bem rapidinho. Bom, obrigado a todos, foi um prazer. Beth, quando quiser a gente pode comentar a respeito. Os canais são www.celtronhealthcare.com, esse é o site da empresa. Paralelo a isso, a gente está pelo Google, pelo LinkedIn, enfim, jogou na rede, aparece. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Marcelo Takano, sua despedida e seus canais. Agradecer a oportunidade, né, e a lembrança à população que toda essa revolução da saúde digital só faz sentido com a sua participação. Baixe o aplicativo eSaúde SP nas principais lojas do iOS, da Android e contribua para a sua saúde. Seja um parceiro, pense em você, que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de São Paulo está aqui para tentar dar todo o apoio necessário. Saúde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Faltou alguém? Não, né? Todo mundo se despediu. Perdi aqui o fio da meada, né? Foi todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Doutor Marcelo Takano, médico ortopedista, traumatologista, coordenador do programa Avança Saúde SP, Beth Ripoli, palestrante motivacional, Sérgio Lopes, diretor do portal É Conosco, e o Michel Batista, gerente sênior de negócios da Celtron Healthcare no Brasil. Na mesma edição com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical Trianon, até às 18h, depois tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque e agora a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo do trânsito na capital paulista. 1 hora, 1 minuto, um abraço, gente, obrigado, tchau, até amanhã.